Deus. Vamos então agora voltar aqui para admitir todas as pessoas que estejam conosco. Muito bem. Queridos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Graças a Deus porque você está aqui. Muito importante esse segmento, o entendimento desse material. Mesmo que você não tenha tido a oportunidade de acompanhar a série desde o início, quando a gente começou com a primeira, a introdução e depois, que é os 3 níveis de relacionamento, e agora nós temos também o segmento da etapa número 2, do nível 2, que é a Deus como amigo. Tudo isso nós estamos falando de níveis de oração, níveis de aproximação com o Senhor, níveis em que nós podemos estar nos preparando para falar com Deus. Graças a Deus estamos com 17 pessoas. Eu vou pedir vamos ver, Cristiane, por gentileza, faça essa oração para que a gente possa iniciar o nosso trabalho nessa noite. Cristiane. Senhor, eu, pastor? Sim. É porque eu acho que tem 2 Cristiane. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa noite, por estarmos reunidos no Teu nome para aprender a Tua palavra, Pai. Nesse momento, Senhor, venho te pedir, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração para receber do Teu conhecimento, Senhor. Abençoa a vida do pastor Mário, que está transmitindo esse estudo para a sua igreja, Senhor. Vem estar, Senhor, ministrando no coração de cada um nessa noite, Senhor, para receber a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Obrigado, Cristiane. Queridos, mais uma vez estamos aqui já nessa fase, né, na terceira semana praticamente, né? Começamos a semana passada com uma introdução do 3 níveis de relacionamento com Deus, nessa série de relacionamento, são níveis de oração. Nós começamos com Deus como juiz supremo, e o primeiro ponto é sobre a questão do temor, como se lidar com o juiz, né? Deus, ele não perde os atributos que ele tem, de forma que ele permanece todos esses atributos, a maneira que a gente se relaciona com Deus. Deus como pai, Deus como amigo e Deus também como juiz. Começamos como Deus como juiz, porque é tipo assim, estamos saindo de um relacionamento frio, o relacionamento frio e duro que a lei tem, né, nos tribunais, as cortes, e podemos entender isso melhor. Isso dá uma bagagem muito grande, uma confiança muito grande para saber lidar, principalmente com questões de batalha espiritual, e se você tem adversários diante do Senhor, que você sabe que o maior adversário é Satanás. A Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra a carne, nem tampouco contra sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por essa razão, a gente precisa entender esse nível de relacionamento de Deus como juiz. E isso foi a introdução logo da semana passada. Nós tivemos ainda a divisão da segunda etapa para que a gente pudesse absorver maior. E hoje nós vamos dar-lhe, aumentar esse assunto para o Deus como amigo. Como o primeiro foi o temor, hoje, o nosso segundo ponto vai trabalhar com a confiança. É a partir do momento que a gente consegue abrir o nosso coração para entender Deus melhor, e assim a gente consegue criar uma intimidade maior com o Senhor através do relacionamento da oração. O versículo-chave de toda a série se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Você deve memorizar até isso, em umas 4 semanas que a gente vai lidar. Anote esse versículo, que é muito importante para a sua vida. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempo de necessidade. Olha que aqui não cheguemos a qualquer ambiente. Quando se fala aqui, é ao trono da graça, é onde Deus faz um atendimento, e esse atendimento é um atendimento jurídico, celeste, e é para isso que a gente precisa compreender
que há relacionamentos, há uma linguagem apropriada, né? Assim como a gente vai contratar advogado, porque existe também o acusador, existe um júri, existe, né, os escrivães, existe também os oficiais de justiça, guardas, e há uma linguagem jurídica, assim como também há uma linguagem espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus, por exemplo, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. O que ele está querendo dizer? Ele está ensinando para mim e você, se você quiser uma oração de efeito, uma oração que causa resultado, ore a palavra do Senhor, porque Deus vela sobre a sua palavra. É mais ou menos como um juiz quisesse dizer assim, olha, se você quiser fazer sua petição inicial, você segue todos os trâmites da lei, use a linguagem da lei, use todos os institutos legais assim próprio, eu vou entender a sua causa e vou despachar, dar uma sentença ou prosseguimento qualquer. Então, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. É necessário que você aprenda a orar a palavra. Então, o nosso primeiro nível, como uma revisão geral, ele é um nível de temor que a gente vai lidar com a frieza da lei. Como, por exemplo, a gente consegue perceber Jesus, que ele ensinou, né, como um juiz iníquo, vai atender a uma causa, muito mais o Senhor que vai defender prontamente a causa de quem pede. Ele estava falando isso sobre níveis de oração, né? Então, nós estamos agora caminhando para o segundo nível. Então, a frase-chave da série é essa: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nossa oração deixa de ser apenas formal e se torna um relacionamento vivo. Amém, queridos? Então, nós vamos fazer algumas perguntas iniciais. Se você não pegou a outra série, sugiro a você que você entre no nosso canal do YouTube, o IBSTL Vídeos, e você vai recuperar o material anterior e vai poder acompanhar com muito mais agora amplitude, né, e profundidade nessa série. Encontro número 2, aqui estamos, Deus como amigo. O nível de oração é de confiança. E o texto base, João capítulo 15, versículo 15. Como ele está quebrado, nós vamos só pegar 2 pontos. Já não vos chamo servos, disse Jesus, mas tenho-vos chamado amigos. Então vejamos agora todo o contexto da palavra. Se alguém quiser, pode fazer a abertura do seu microfone e fazer essa leitura aí. Veja se você está muito pequenas letras, né? Deixar para as pessoas que conseguem ver melhor esse material para poder fazer uma leitura dinâmica disso daí. Quem estiver pronto pode levantar a mão aí. Muito bem, então abra o microfone e continue. João 15. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Obrigado, Cláudia. Então, a gente já pode começar a analisar aqui que Jesus também está falando de oração, de um relacionamento de proximidade com o Pai. Nesse momento, ele fala assim, olha, tudo que pedirem ao Pai, isso aqui é petição, é oração, em meu nome, isso aqui é protocolo, isso aqui é como se fecha, como se vai fazer um pedido, tem que ser sempre em nome de Jesus. As orações que não se fecham dessa forma são orações que elas não passam do telhado. Por que razão? Porque Jesus foi aquele que sofreu, que derramou o seu sangue,
que cumpriu o mandato de Deus para estar conosco, redimindo a própria humanidade, e é ele que faz. A Bíblia diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É preciso entender a essencialidade do nome de Jesus, e é no nome dele que a gente se alcança na presença do Pai. Agora o detalhe, no versículo 14, que lemos aí na tela, eu tive cuidado de colocar em evidência a palavra se, que é uma condicional. Vocês são meus amigos se. Se o quê? Fazem, em algumas traduções diz, fizerem o que eu lhes ordeno. Então, olha só que o primeiro ponto da amizade aqui é obediência. Não existe amizade, mas é porque eu ganhei agora uma intimidade com o Senhor, Senhorzinho, meu Jesusinho, e acha que a gente pode tratar o Senhor como se fosse aquele amigo mais, né, despojado, sei lá, que a gente pode tratar de uma forma. Não, queridos, existe uma formalidade. A gente começou a conhecer Jesus e ele tem 2 ministérios. Quais são os ministérios? Primeiro, ele foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele veio como exemplo, foi humilde, se esvaziou, ele teve aparência humana, ele desceu, porém, ele cumpriu. E depois que ele cumpriu, ele já tem agora o seu segundo ministério, o leão da tribo de Judá. Agora é o Senhor com autoridade. Então, pensa bem que a gente agora, para poder se relacionar com ele, tem que respeitar todas essas coisas, todos esses procedimentos, porque isso faz a diferença na nossa comunicação com o Senhor. É claro que quando a gente começa, Jesus disse assim, Pai Nosso, ele já deu essa abertura dessa proximidade, mas ele deu também que tudo que devemos fazer, tem que fazer em nome dele, para que o Pai possa conceder. Bom, com essa introdução, nós vamos trabalhar agora fazendo as pequenas perguntas. Será que é possível ter Deus como amigo? E como nós podemos ter Deus como amigo fiel? Então, eu queria que alguém começasse a ler esses slides a partir de agora, para que a gente já comece a trabalhar nisso daqui. Nós temos 20 slides para trabalhar hoje, né? E essa série, essa mesma parte agora de número 2, ela está também dividida, porque o material é muito interessante e nós precisamos de um conteúdo prático para que a gente possa se assemelhar, fazer a devida comparação e isso ser edificante para nossa própria vida. Então, alguém já gostaria de ler, que está aí escrito na tela? Eu leio. Como podemos ter Deus como amigo fiel? A, a amizade com Deus não é algo automático. Ela é construída através do relacionamento contínuo. Permanecendo em Cristo. João 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amizade com Deus começa com permanência, não com momentos isolados. Muito bem, aqui já vale até um primeiro ponto de discussão que a gente já vê nisso daqui, né? No ponto número 1, permanecendo em Cristo. Então, a amizade, ela tem a condição, se permanecermos em Cristo, nós já teremos o privilégio de Cristo permanecer em nós. Então, não são momentos isolados, rapaz, eu tive uma experiência com Deus ali, foi fantástico. E você só vive da memória daquela experiência e não mais. Significa que em um momento na sua vida você experimentou uma santidade, que você experimentou um avivamento, que você experimentou uma carga de Deus, e o que é que aconteceu? Desviou, não se firmou, deixou que as outras coisas viessem praticamente tomar a prioridade, houve um descaminho a partir disso daí. Então, a gente começa a analisar isso porque é necessário se fazer perguntas a nós mesmos, de forma que nós estamos prestando contas em vida, melhor do que prestar conta em morte, porque quando prestar conta em morte já não tem mais solução, é julgamento. Então, quando estamos em vida, nós temos uma qualidade, arrependimento, né? E depois do arrependimento, a gente tem a reconciliação com o Senhor e também
nesse caso, que irá remediar o nosso relacionamento com Deus. Muito bem. Ponto 1.2 e ponto 1.3. Quem lê? Eu leio, pastor. Como podemos ter Deus como amigo fiel? Desenvolvendo comunhão diária. Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Deus compartilha seu coração com quem anda com ele diariamente. Ponto 1.3. Sendo sinceros diante de Deus. Salmo 62:8. Derramai perante ele o vosso coração. Amigos não usam máscaras. Eles se abrem. Exatamente. Nós temos que ser transparentes, né? Jesus falou, vós sois a luz do mundo. E a luz, ela não anda escondida, ela não anda em trevas. Então, quando a trevas é permitida no coração do crente, a melhor coisa que tem a fazer é, sinceramente, abrir o coração e deixar que a luz venha entrar. Alguém conhece um hino que se diz assim, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Glória a Deus, exatamente. Ainda bem que tem gente que conhece isso daí. Deixa penetrar a luz. Ah, e tem outra versão, tá vendo? É. Deixa penetrar a luz. Eu também conheço essa versão. Essa versão é mais nova, eu sou mais velho. Glória a Deus. Essa versão é presbiteriana. Ah, olha aí, tá vendo? A gente vai descobrindo, né? Muito bem. Existe uma verdade-chave com tudo isso daí, queridos. Deus não procura apenas servos eficientes. Ele deseja amigos que caminhem com ele. Então, vamos agora fazer a leitura do ponto número 2. Alguém está disposto aí a continuar essa leitura? Eu leio. 2. Quais são as condições e fronteiras da amizade com Deus? Aqui está um ponto muito importante. Deus é amigo, mas ele nunca deixa de ser Deus. A amizade com Deus tem princípios espirituais claros. Pode continuar. 2.1. Obediência é essencial. João 15:14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A amizade com Deus não é baseada em sentimento, mas em alinhamento com sua vontade. 2.2. Santidade continua sendo necessária. Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não existe amizade verdadeira sem concordância de caminho. Queridos, isso são coisas muito importantes que nós devemos estar tomando nota, se possível. Se não for possível que você tome essa nota, faça umas anotações em seu caderno, você pode tirar uma fotografia do seu, se for o seu celular. Se for no computador, você também pode fazer um print screen e você colocar esses versículos, ou então só anote os versículos, depois você revisa isso. Você pode também rever esse material depois que vai ficar gravado, aliás, já está sendo gravado, e conseguir recuperar esse material e aplicar na sua vida, porque isso vai trazer uma profundidade maior no seu relacionamento com o Senhor. Segue aí o ponto 2.3. Ponto 2.3. Não podemos amar o sistema do mundo. Tiago 4:4. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Há uma fronteira clara. Não é possível manter duas alianças ao mesmo tempo. Verdade-chave. A amizade com Deus exige proximidade, mas também compromisso. Essa está aí a verdade que nós precisamos trabalhar, queridos. Não existe duas alianças. Se você recebeu a aliança que está em Cristo, de você se tornar nova criatura,
de você viver agora um novo momento, um momento da graça. Como diz as escrituras, né? Aquela pessoa que está em Cristo agora, ela não olha para as coisas da terra, mas sim para as coisas que estão no alto. Nova criatura você é. Então as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A novidade que você tem agora é de viver essa nova aliança com o Senhor e não voltar atrás. Então nós temos que ter a competência espiritual de estar vigiando a nossa vida dia após dia, para que a gente não possa cair nas ciladas que Satanás coloca em nossas vidas. Bastou você ouvir dentro do seu coração que é alguma coisa para satisfazer sua própria vontade, que ela pode estar indo de confronto com a vontade do Senhor, Satanás já está do seu lado procurando te destruir, né? Porque a Bíblia nos ensina claramente, lá em Tiago, né, que ele anda ao derredor, né, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Então, é necessário a gente entender que nós não podemos entreter nenhum tipo de amizade com o mundo. E o que é amizade com o mundo? Com os prazeres que o mundo tem. Ah, mas espera aí, então, veja só o detalhe, nós não estamos colocando aqui uma alienação espiritual ou uma religiosidade. Nós estamos apresentando aqui uma espiritualidade por escolha de sábia, em que você sabe que determinadas coisas Deus não vai estar presente. Você pode, obviamente, com toda a liberdade em Cristo, escolher não fazer aquilo que provavelmente irá trazer algum tipo de prejuízo espiritual na tua vida. Esse aqui é o ponto. Vamos ao ponto de número 3. 3.1 Abraão, o amigo de Deus. Tiago 2:23. E foi chamado amigo de Deus, porque obedeceu mesmo sem entender. Gênesis 12. Confiou nas promessas. Gênesis 15. Entregou o que tinha de mais precioso. Gênesis 22. Amizade com Deus envolve fé e entrega. Pois é, aqui nós temos um retrato, né, de um personagem bíblico, né, que nós conhecemos, que é Abraão. E Abraão foi, segundo o próprio testemunho de Tiago, foi chamado amigo de Deus. Então nós podemos ter Deus como amigo. Mas olha só quais são as trilhas que nós aprendemos, o que é que a gente aprende da própria palavra, por isso que nós temos que ler a palavra, criar intimidade com a palavra. O nosso processo de santificação, de aproximação com o Senhor, é tendo intimidade com a palavra. Ah, mas aí a gente vai começar a se dar desculpa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Olha, querido, você tem uma coisa, a eternidade está diante de você, e ela é maior do que o número limitado dos dias que você tem em vida na sua terra. Porém, a eternidade é como se fosse um mérito, é um prêmio, é um galardão. Mas para você ganhar a eternidade, você precisa investir no tempo que você tem. Então você pode ter tempo para todas as coisas, sim. Pode fazer tempo e agora, como por exemplo, com esse material aqui, você pode fazer um tempo até na madrugada, na hora que aparecer. Graças a Deus, porque nós estamos gravando, porque você pode recorrer a esse material e agora aplicar isso na sua própria vida. Então, para quê? Quais são os caminhos que nós aprendemos de Abraão? Primeiro, obediência. Segundo, confiança. E depois, entrega. Então, há coisas que nós vamos estar sendo cobrados do Senhor para que nós possamos levar, entregar para Ele, para que a gente possa aumentar a nossa confiança diante do Senhor. Isso é muito importante. Nós iremos trabalhar exatamente na parte 2 da semana que vem, um pouco mais com profundidade na vida de Abraão, para que a gente tenha certeza de que essa é uma forma prática e que é factível, que nós podemos seguir, que nós podemos aplicar na nossa vida sem temor algum. 3.2. Segue, Rômulo. Personagens bíblicos chamados amigos de Deus. Eu esqueci de ler. 3.2 Moisés. Fala face a face. Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Moisés desenvolveu intimidade, diálogo constante, dependência de Deus. Muito bem. O que é que significa dependência de Deus? Alguém poderia responder?
Abre o microfone para oportunidade de discussão. Eu acredito que seja o contrário do controle que a gente tenta ter, né, sobre as nossas próprias vidas. Então, abrir mão do controle e realmente depender do Senhor. Obedecer à vontade do Senhor, entender o que a palavra do Senhor fala e seguir as instruções do Pai que já são deixadas ali na palavra. Perfeito. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa a esse respeito? Vou fazer uma pergunta aqui. É fácil depender de Deus? Não. Nem um pouco, às vezes. Nem um pouco. Falou sabiamente, todo mundo dizendo. Mas é prático. É prático e Deus permite que a gente ganhe essa graça de confiar para poder depender. Que a dependência de Deus é tipo assim, não vai ser eu agora que vou fazer. Eu vou deixar Deus fazer. Vou deixar Deus escolher. Vou deixar Deus dirigir. Vou deixar Deus conduzir. Vou deixar Deus, de fato, guiar. Vou deixar Deus dar a solução. Porque, às vezes, quando a gente não vê a solução, é como se a gente tomasse as rédeas da mão de Deus. Deus não está querendo dar solução, então eu vou dar a solução. Você sabe que isso está sendo uma provação? Porque dependência exige paciência. E, muitas vezes, nós não temos paciência. Como é que a gente pode ganhar paciência para lidar com um ser que é eterno? Que tem diante dele a resolução de todas as coisas? Que ele chama as coisas que não existem a existirem pelo poder da sua palavra. É tipo assim, é como diz o americano, é mind-blowing, que significa de explodir a cabeça, né? De explodir a mente. Mas, irmãos, veja só que essas coisas ocorrem passo a passo. Você ganha intimidade por causa da confiança. Você tem um diálogo constante. E esse diálogo não vai deixar você simplesmente, tipo assim, claro, nesse diálogo com Deus, você vai aprendendo a confiar em Deus. E o exercício da dependência de Deus será uma prova que vai acontecer, como, por exemplo, nós vamos entender a prova de Abraão, em Gênesis 22, quando Deus pede para ele para sacrificar o único filho que ele tem, que era Isaac. Para que a gente possa entender, isso seria uma espécie de tipologia de Cristo no Velho Testamento. Só que ele não pediu a execução. Ele só testou a fé de Abraão, né? E depois foi provido o cordeiro. E ali a gente começa a entender que o cordeiro hoje é o cordeiro de Deus, que tira o pecado dos mundos, que é Cristo Jesus, que veio muito tempo depois, onde assumiu todo o nosso pecado para que nós pudéssemos ter liberdade no Senhor. Ponto 3.3, pode seguir. 3.3 Os discípulos, chamados amigos por Jesus, João 15:15. Eles receberam revelação, convivência, missão, verdade-chave. Os amigos de Deus não são perfeitos, são disponíveis, obedientes e próximos. O que a gente pode entender um pouco sobre isso, queridos? Veja só que nós lemos esse texto, João capítulo 15, versículo 15, que nós lemos logo no início, né? Não vos chamo de servos. É como se Jesus estivesse dizendo assim, não vou chamar vocês de empregados, mas eu vou te chamar de amigos. Mas o detalhe é que a relação começou com servidão. E Deus não eliminou a servidão, como nós acabamos de ler dentro nos slides anteriores. Mas ele qualificou, ele elevou o nível de relacionamento, trazendo uma proximidade. E agora, isso significa o quê? Revelação. Então, eles receberam revelação. Porque tudo o que eu recebi do meu Pai, eu vos fiz saber. Então, e como isso ocorreu? Com convivência. Hoje, como é que a gente transfere essa revelação e essa convivência? Através da leitura diária da palavra do Senhor. Através desse contato diário com a palavra de Deus. E veja só o detalhe, que ele dá-nos uma missão. E essa missão que ele colocou
por isso eu vos enviei, para que vades e deis frutos. No mesmo capítulo de João 15, ele fala, e o vosso fruto permaneça. O detalhe é, para um fruto ele ter agora a qualidade de ser estável, de permanecer, é preciso haver todo esse fundamento. É preciso haver revelação, é preciso haver convivência, dependência, confiança, tudo que nós já acabamos de falar. Então, veja só o detalhe que nessa verdade-chave que fala para a gente, os amigos de Deus, eles não são perfeitos. Nenhum deles, e desde o Velho Testamento até o Novo Testamento que nós temos hoje, declara exatamente isso, que foi justamente pela falha da humanidade, da pecaminosidade por causa do pecado, que nos separou de Deus, nós não somos perfeitos. O único perfeito, ele se deu a si mesmo, abriu seus braços na cruz para que nós pudéssemos, né, conseguir ter esse relacionamento, essa abertura com o Senhor. Então, os amigos de Deus não são perfeitos, mas eles são disponíveis, eles são obedientes e próximos. Então, o que é que isso me ensina? Que é na proximidade com aquele Deus que é santo que eu vou aprendendo a santidade. É na obediência que eu recebo a graça da parte de Deus para vencer aquela etapa e ganhar a nova, porque a Bíblia diz que é de glória em glória que nós vivemos. Então, é nessa disponibilidade que, de uma certa forma, é humildade, porque quando você se dispõe ao tratamento de Deus, do Espírito Santo do Senhor, é que você vai ganhando essa proximidade com Deus e ganhando a amizade do Senhor, de uma maneira honesta, de uma maneira profunda. Ninguém pode se dizer, eu sou amigo de Deus, e não faz o que Deus manda fazer. Né? Olha, se você veja só que no se condicional que eu coloquei lá no João capítulo 15, sois meus amigos se, o quê? Ouvirem, ou seja, atenderem aquilo que eu vos mandar. Então não tem esse negócio de você dizer que é amigo de Deus e vive uma vida contrária, e que não obedece, que não cumpre, que não procura se sujeitar. Né? Não existe isso. Isso é utopia. Isso é fake news espiritual, isso pode ser heresia também, isso pode ser também todo tipo de, vamos dizer, de base para um sectarismo, para a formação de seitas. Então, nós temos que ter cuidado, porque quando esse inimigo ao nosso derredor está procurando devorar, ele está querendo dizer, nessa palavra, que a devoração, nesse caso aqui, é dos conceitos que você tem, das bases que você tem, tentando te destruir para que você não se aproxime do Senhor e venha viver uma vida à margem daquilo que Deus projetou. E esse é o detalhe, o inimigo não quer ir sozinho para o fogo e para o juízo, porque ele já recebeu a sentença. Existem coisas que recebemos sentenças imediatas, por isso que é bom a gente voltar de vez em quando lá no material de Deus como juiz, para poder entender que Deus, quando decreta, ele decretou, e não tem quem diga, né, Senhor, tem misericórdia, a não ser que se arrependa. Mas o juízo, muitas vezes, é sem misericórdia. Muito bem, queridos. Ponto 4, segue adiante. Existe relação entre servir e ser chamado amigo? Sim, e isso é profundo. Jesus não eliminou o serviço, ele elevou o relacionamento. Exatamente. Existe essa relação. E essa relação é muito importante para que a gente possa compreender que não existe você se tornar amigo de Deus e aparecer na igreja de vez em quando. Você tem que se pôr ao serviço. É nessa qualidade de você dizer que serve ao Senhor, é que você vai sendo achado por Deus como seu próprio amigo. Então, é tipo assim, não tem esse negócio de se esquivar. Todos nós temos que fazer. Jesus diz assim, olha, se você começar João capítulo 15, Jesus fala uma palavra que ele disse assim, cada vara ou toda vara que em mim não produz fruto, meu Pai corta.
Então a gente tem que entender isso. É cada, e no original do grego é cada, embora a gente leia como toda. Ou seja, cada ramo que não produz o seu fruto. Ou seja, qual é o trabalho do ramo? Produzir fruto. Então, Jesus, eu chamei para que você vades e deis fruto. Então, nós temos que servir. Nós temos que cumprir o nosso chamado e o nosso papel. Não existe, por exemplo, olha, a promessa e a clareza da pré-sentença do Senhor Jesus já existe. Qual é a pré-sentença? Se lembra quando ele deu a palavra da figueira infrutífera? Alguém consegue lembrar a esse respeito? Igor, você tem uma pergunta? Pode falar, querido. É porque Deus tem um plano e nós temos uma tarefa, né, pastor? Você lembrou da mensagem de domingo, né? Deus plano, nós temos uma tarefa e nós temos um futuro. Muito bom, já gravou isso daí. Maravilha. Queridos, então, essa é a grande verdade. Nós temos uma tarefa a cumprir. Né? O trabalho, o papel que o Senhor quer que nós venhamos fazer, nós não temos como poder nos esquivar disso, não. A pessoa diz assim, mas é porque eu estou na faculdade, porque eu estou com um serviço para poder fazer. Olha, você pode dar desculpa o que você quiser para Deus. Você pode recuperar hoje, virtualmente, todo esse material e aprender a dar a devida atenção e surgir o fruto devido na sua vida. Claro que a gente não exige que você saia do seu trabalho, saia do seu compromisso para você estar presente. A gente encoraja que se faça isso para que você perceba a unção e você tenha a capacidade de fazer a pergunta e dirimir toda a questão que você venha ter diante dos impasses, né? E só você sabe da sua própria experiência. Então, o que é mais importante nesse caso aqui é que tá bom, tem como poder recuperar, tem como poder correr atrás. Isso vai ser bom, será excelente na minha vida, vai fazer um grande diferencial. Então, existe sim uma relação entre servir a Deus e ser chamado amigo de Deus. Vamos no próximo slide. 4.1 O servo não entende, o amigo conhece. João 15:15 O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Diferença: servo executa ordens, amigo entende o coração. É isso que a gente precisa segurar nesse instante, queridos, é que há um serviço, sim. Sim, vai executar a sua ordem, compreender o fundamento da ordem é um nível mais elevado, né? Porque quando você vai fazer seu serviço e você fizer com qualidade, é porque você compreendeu. Por que compreendeu? Estou fazendo isso aqui para o pastor Mário? Não. Você está fazendo para quem? Para o Senhor Jesus. Então, Deus é que vai estar te vendo. Agora, claro, o pastor Mário é uma testemunha diante do Senhor para poder sempre estar orando por você, para estar trazendo e demonstrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu sou o canal de Deus, nesse caso, para trazer a bênção que você carece. Agora, que meus olhos possam ver isso. Nunca haverá um posicionamento como se fosse de opressor, né, de um déspota que está ali tentando dominar uma situação. Queridos, você já percebeu que esse não é meu perfil. Quem está comigo há 3, 4 anos sabe muito bem como é meu posicionamento. Tenho procurado ser manso, ser gentil, ser respeitoso, ser amável, de uma forma que tudo isso faz uma grande diferença. Não é? Então, eu queria que vocês pudessem perceber essa realidade para que a gente possa entender que isso é da parte do Senhor para nós um grande privilégio de servir ao Senhor enquanto estamos aqui. Próximo slide, 4.2. Eu leio, pastor. Tá, pode ler. O verdadeiro amigo também serve. João 13, 14, 15. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei
o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. João 13, 14, 16. A amizade com Deus não elimina o serviço. Ela transforma o serviço em expressão de amor. Muito bem. Aqui eu vou deixar aqui agora o microfone aberto para quem conseguiu perceber algumas coisas, gostaria de fazer comentários a esse respeito. Eu quero ver a sua participação nesse instante, porque é muito importante a gente entender que a gente está se aproximando de Deus, a gente está deixando o nível de temor, embora aparentemente parece que a gente ainda está vivendo o tremor de temer a Deus, mas Deus quer fazer e abrir o seu coração para uma amizade. Ele quer e entende como isso pode ser feito na nossa própria vida de forma tão simples, de forma assim até espontânea, claro. Mas quando é que isso ocorre? Quando você está dentro daquelas fronteiras que acabamos de falar. Quando a gente está não querendo amizade com o mundo, mas amizade com Deus. Porque aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então é necessário a gente poder compreender todas essas vamos dizer, pistas, né, que mostram o caminho que leva para o Senhor. Deixo agora a oportunidade para vocês comentarem. Carol. Oi, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ok. Eu tenho uma experiência com relação a essa visão que a gente viu no Ministério de Dança, que eu participava da igreja no Brasil. E era um ministério bem grande, a gente tinha várias ramificações, né? A gente tinha a turma dos pequenininhos, das meninas, tinha até dos meninos, tinha o grupo de jovens, de adolescentes, das casadas, e a gente se reunia e a gente fazia como é que fala? Um espetáculo em conjunto. E aí, eu lembro que no primeiro espetáculo que eu participei, onde todo mundo participa junto, né, onde todos os grupos dançam, né, em momentos diferentes, a gente conta uma história, e é muito interessante ela abordando, né, a história pra gente, e ela contou, a líder contou o que ela queria passar, qual era a mensagem, o público, quem ela queria alcançar, e aí ela foi contando assim, olha, eu idealizei dessa forma, estou aqui passando para vocês, e naquele dia parece que estava todo mundo com o mesmo pensamento, ficou todo mundo pensando igual a ela, a gente estava assim, a gente vai alcançar esse público com essa mensagem. A gente contou uma história no espetáculo sobre uma menina que foi abusada e que ela tinha uma vida completamente, assim, perdida e que ela não conseguia se encontrar em Jesus. Ela conheceu uma amiga que falou dela de Jesus, mas ela tinha muita dificuldade de reconhecer Deus como pai, porque todos os homens da vida dela não a trataram bem, né? Então ela sempre teve essa dificuldade de relacionamento, e a gente focou muito isso, em trazer que Deus, Pai, é um Deus bom, amoroso, ainda que você não tenha referência disso. E eu lembro que quando ela passou essa visão pra gente, ficou todo mundo assim falando, é isso, é isso. Ela falou, gente, vocês têm que orar por isso, para que a gente alcance pessoas assim, e não só meninas, ou necessariamente nesse contexto, mas pessoas que estão com essa dificuldade de enxergar Deus como um pai, e como um pai amoroso. E aí, a gente sempre comentava isso. Então, em todo ensaio do espetáculo, tinha essa oração falando sobre isso. Então, foi tudo muito voltado para esse público. E a gente fez esse espetáculo na igreja, mas a gente também fez no teatro municipal da cidade local, né? E a gente fez nas outras sedes das igrejas também. E quando a gente fez no teatro, uma equipe ajudou ela da escola de dança que ela trabalhava. E esse pessoal não era cristão. E
E eles que ficaram para ajudar a gente nos bastidores ficaram assim impressionados com a unidade da gente, de como a gente se ajudava, porque nesse meio artístico é muito cada um por si, cada um preocupado com a sua maquiagem, com a sua roupa, com o seu figurino, com o seu solo, né? E tava todo mundo ali se ajudando. E a gente foi passando assim muito dessa mensagem. E no final o pastor vinha e entregava essa palavra e fazia como um apelo mesmo ali, né? E várias pessoas vinham à frente e choravam e assim e reconheciam a Jesus, né? Como Salvador da sua vida e como Pai, né? E aí você está falando dessa questão de ser servo e amigo e que ele entende o servo, que também é amigo, ele entende o que está no coração do seu senhor. Então, assim, eu dei esse exemplo que nesse momento, ela ali como a líder, ela trouxe uma visão para a gente executar uma tarefa, que seria do espetáculo, mas a gente executar aquela tarefa com a mesma visão dela. Então, estava todo mundo andando na mesma unidade ali, a gente andando no mesmo caminho, todo mundo com o mesmo pensamento. E todo mundo fazia como assim, eu quero contribuir para poder chegar nesse serviço, nessa obra, sabe? E aí foi uma experiência assim de unidade muito legal que eu vivi e que eu acho que traz muito bem essa ideia, né? Quando a gente entende a mensagem do Senhor, entende o coração dele, que ele quer alcançar as pessoas, né, que ainda não conhecem ele, trazer aquelas pessoas que estão perdidas para perto. É isso, eu tenho agora a mesma visão que o meu pai tem e eu vou disseminar isso. Acho que isso fica um exemplo bom para a gente entender o que seria o servir, mas sendo amigo, entendendo o que o Senhor quer. Seria isso. Amém. Maravilha. Queridas, veja só o detalhe, por exemplo, nesse versículo aí, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jéssica, pode dar aí, você levantou a mão, pode falar. Eu só tinha um comentário. Acho que todos nós que temos a graça de ter bons amigos aqui na Terra, a gente pode entender o que é essa questão de ser um amigo que serve. Porque eu tenho ótimas amigas que até mesmo quando a gente não pede ajuda, elas ajudam. E eu também gosto de estar sempre à disposição. Então a gente quer fazer o bem aos nossos amigos aqui, nós queremos Uhum, estar à uhum, disposição, a gente quer estar ali para ser, né, tipo aquela pessoa que apoia e estar nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Então, como nós não devemos fazer com o nosso Deus e Senhor e servir com alegria e estar junto, né? Querer ver a igreja funcionante, a igreja crescer, servir ao Senhor na igreja, ou sendo fora da igreja em campanhas missionárias, onde quer que seja o seu chamado, mas eu acredito que quem tem a graça de ter boas amizades consegue entender, porque a gente sente o amor dos nossos amigos no ato de serviço e na presença, né, de estar junto, porque quem é amigo quer estar junto. Se você não tá junto ou não quer estar junto, tem alguma coisa errada. uhum, muito bem. Então, eu queria fazer uma pergunta com isso daqui. Diz assim, a última parte lá embaixo, na amizade com Deus não elimina o serviço. Ela transforma o serviço em expressão de amor. Como é que você poderia, naquilo que você faz, no seu serviço, ele se tornar uma expressão de amor? É difícil a pergunta? Eu acredito, no meu ponto de vista, pastor, é assim, a amizade com Deus não elimina o serviço. Se a gente tem uma amizade com Deus, tem um conhecimento da palavra, que nós devemos servir a Ele, qual, quando a gente vai servir um amigo, esse amigo já vai reconhecer como um ato de amor, um ato de Uhum. ajuda, de caridade. E nós simplesmente estamos servindo a palavra. Por isso que acredito que está falando, a amizade com Deus não
não elimina o serviço, né? Ela transforma o serviço em amor. Sim, Em sim. Por relação ao exemplo, trabalho, desculpa, em sim, relação ao trabalho, é fazer, fazer com amor, com carinho, fazer, dar o seu melhor. Um cristão, quando ele tem Deus na vida dele, tem Jesus Cristo, sempre presente, ele tenta dar o melhor de si, né? Pelo menos eu penso assim. É lógico, uhum, todos somos falhos, nós, só tá vivo, nós já estamos falhando. Mas, se você tenta dar o melhor de si, e muitas vezes consegue realmente, 80, 90%, vamos dizer até 100%, é um modo de servir a Deus. Você é cristão aonde você está, você, Jesus Cristo, tá no seu sorriso, está na sua face, está nos seus atos, nas suas palavras. É assim que a gente dá testemunho de Jesus para o mundo, é nos nossos atos. Ah, quando a gente tá em casa, vai fazer alguma coisa, faz com amor e carinho, com dedicação no nosso trabalho e em todo local. Eu creio que é assim que o mundo vai enxergar Jesus Cristo em nossa vida. muito É bem. isso. Graças a Deus. Nós temos mais como poder trabalhar nesse mesmo assunto, que a gente já começou a desenvolver ele, e vamos deixar agora para a parte 2, que vai ser na semana que vem. Permita-me fazer a conclusão desse material. Aí veja só, no 4.3 diz, o nível mais alto não é deixar de servir, é servir com entendimento. Antes, diz assim, eu faço porque tenho que fazer, mas agora eu faço porque eu amo e entendo o coração de Deus. A verdade-chave é: o servo obedece por obrigação, mas o amigo obedece por relacionamento. E por último, queridos, como conclusão dessa noite, a amizade com Deus é um convite para sair de uma vida espiritual automática, mecânica, fria, né? E entrar em um relacionamento vivo. Deus ainda, nesse tempo chamado hoje, ele está buscando amigos. Deus ainda fala com aqueles que se aproximam. Deus ainda compartilha o seu coração. E Deus não quer apenas ser obedecido à distância, ele deseja ser conhecido de perto. Então, queridos, com essas palavras, eu vou passar a palavra para a irmã Claudete para fazer uma oração e a gente encerrar o trabalho dessa noite. E já botando lá o hashtag parte 2, hashtag parte 2, estimulando as pessoas para virem, entenderem, aprenderem a servir o Senhor com amor e alegria. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por esta noite, Senhor, pela palavra que ouvimos, Senhor. Que possamos praticar, Senhor, esta palavra, Senhor, que veio de Ti, Senhor. Que possamos a cada dia, Senhor, o nosso amigo fiel, porque muitas vezes comparamos o Senhor com as amizades que temos, mas a tua amizade, essa amizade desse amigo fiel, que é o Senhor, é incomparável, Senhor. Que possamos entender que isso é um outro nível de desenvolvimento que precisamos ter na nossa vida espiritual, Senhor. Te amar, Senhor. E onde estivermos, Senhor, nas nossas conversas contigo, essa conversa leve de amigo, contando para ti, Senhor, o que se passa conosco, porque o Senhor é o Deus ajudador, Pai. Abençoa cada família aqui, Senhor, que a amizade do mundo, Senhor, não nos confunda, Senhor, que a tua amizade, Senhor, é que é perfeita e que nos ensina, Senhor, aqui nos nossos relacionamentos também, Pai. Que possamos aprender semana que vem mais de ti através desse estudo, Senhor, e queremos pedir a tua bênção, a tua paz, um sono reparador para todos os irmãos, Senhor, aqui, juntamente com suas famílias. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor para todos. Uma boa semana na presença do Senhor Jesus. Boa noite. Paz, Boa noite. Paz, Boa paz, paz. Boa noite. Boa Noite. noite. Tchau. Tchau, boa noite a Boa todos. noite. Tchau.